Olá pessoal, bem-vindos, esse é o canal do Bela Tchau, eu sou Angélica Guiar. Hoje é 2 de maio de 2020, sábado, 9h30 da noite. Estava fazendo um vídeo com os amigos, isso vai ser bem legal para mostrar para vocês. Ele tá editando e é o marido da minha amiga que mora na Califórnia, ele trabalha na Silicon Valley. Ele e o irmão dele, que também trabalha em informática, só que estava na Guatemala, e eles abriram um canal, e depois eu vou falar sobre o canal deles, bem legal. E eu dei uma entrevista para contar para eles, eles me perguntaram, queriam saber da situação daqui da Itália, né? Como é que a gente está vivendo, a gente está indo aí para a fase 2, que é a convivência com o vírus, as mortes continuam. Então, mas mesmo assim, depois de muita recomendação por conta do primeiro-ministro, ele acredita na responsabilidade individual, né, de cada cidadão, né, de como se comportar. Eles estão dando as regras, na verdade, né. Então, a impressão que você tem é que não tem nada fixo, né. Como a situação ainda está em evolução, está tudo acontecendo, né? Então, tem muita informação e depois tem aquela impressão que passa que dentro dessas informações tudo pode voltar como era antes, quer dizer, pelo amor de Deus, tocando na madeira, quer dizer, se a epidemia aumentar, a gente vai ter que voltar a ficar fechados, né? Um lockdown. Só que imagina isso, psicologicamente falando, financeiramente falando, vai ser um desastre, né? Vai ser um desastre. Então, eu aqui no meu pequenininho, eu vou ficar só olhando, porque não vou me aventurar aí fora, não. Eu tenho que confessar, tô morrendo de medo, sim. Tenho medo. E vou esperar para ver como é que vai ser. Não vai ser fácil conviver com esse vírus, gente. Não vai ser fácil, não vai ser fácil. E, enfim, a gente tem que ter confiança, né? Mas eles acreditam que o vírus, quando a temperatura aumentar, nós estamos na primavera, hoje fez mais ou menos 18, 19, até 20 graus fez hoje. Hoje está começando a esquentar um pouco. Um dia maravilhoso com sol e tudo mais, mas não dá para ainda sair sem roupa, ou assim, sem agasalho, né? Sem sapato, de sapato aberto, né? De sandália. E olha que a gente já está em maio, né? Mas ano passado foi bastante frio e esse ano parece que vai ser um pouquinho mais quente, vamos ver, né? E dizem que o verão, que o calor, né? O calor não propicia a propagação do vírus na saliva, nas gotas de saliva, né? Então, espero que isso seja verdade, mas não sei, imagina lá em Manaus como é que está a situação no Brasil. Não sei, no Rio de Janeiro, não sei se isso é verdade, né? Até quando a gente pode confiar que o calor vai, né? Tá certo que os vírus, nessas infecções, elas são mais favoráveis se propagam mais no inverno, né? Que tá tudo fechado, que você, né? Onde você vai, tá tudo fechado, aglomeração de pessoas assim, todo mundo respirando o mesmo ar, isso propicia, né? Contaminação, contágio, como o pessoal fala aqui, né? Ok, hoje eu vou falar dos países mais virtuosos e menos virtuosos com relação ao coronavírus, né? Por que eu vou falar isso, né? Porque a gente pode aprender muito, né? A gente está vendo aí o que está acontecendo no Brasil, apesar que no Brasil não tem, né? Tirando alguns governadores, como o governador de São Paulo, que está tendo aí uma mão firme, que precisa ter, né? Numa hora dessa, alguém tem que tomar rédeas da situação e colocar, né? As pessoas têm que se sentir que tem alguém que está, né, pensando no bem-estar delas, né?
Bem-estar. Eu estava vendo, vou falar dos países virtuosos, né? Aqueles que tiveram, que estão dando bom exemplo, como a Argentina, né? São países pobres, como o Brasil, né? A Argentina não tem muitos casos, não tem muitos lugares na UTI, não tem muitos aparelhos respiratórios. Então, o que que você vê? Você vê que eles foram, né? Eu estava lendo lá a declaração do presidente, falou: não existe essa relação de economia versus saúde ou vidas humanas. Vidas humanas vêm, né, primeiro que tudo, né? Deveria ser assim, né? E é assim, né? Então, né? Então, a comunidade internacional, ela tá na corrida, né? Tentando descobrir na troca de informação frenéticas, né? Então aí tô para ver como é que está fazendo, como é que vai ser feito aí essa fase 2, porque tem que abrir de qualquer maneira, né? Na Itália, apesar das mortes, né, a curva do gráfico lá da epidemia tá baixando, mas ainda falta muito, né, para o zero pacientes, né, zero mortes, como a gente está vendo lá na China, né? Que mesmo na China ainda oscila, né? Já passam uns dias, aparece alguém, não está morrendo ninguém, mas aparece ainda um contágio, sempre de gente que está voltando, né? Estão falando, estão voltando, né? Então, os países virtuosos, antes de falar da fase 2 da Itália, que esse vídeo é para isso, né? Para falar também da fase 2, eu vou falar de alguns casos que, de repente, se você está aí em outro lugar do mundo, se você está no Brasil, você pode, né, fazer uma ideia, né, ter uma ideia do que é importante ou não nessa fase, né. Os países que estão dando bom exemplo, por exemplo, foi a Dinamarca, que quando aconteceu os primeiros casos na Itália, ela já imediatamente ela foi o segundo país da Europa que fechou tudo. E agora já abriu tudo, agora em maio está abrindo tudo, inclusive escolas e tudo. Olha só, protegendo sempre a população mais vulnerável, né? Quem tem mais de 70 anos vai ficar fechadinho em casa por um período, pelo menos até, né? Até eles descobrirem a vacina, né? O médico estava falando que parece a corrida para a descoberta dessa vacina parece uma corrida de cavalos. Ele fez essa comparação, né? Tá todo mundo, tem mais de 120 instituições científicas envolvidas, né? Universidades, laboratórios, enfim, tá todo mundo aí querendo, né? E a gente espera que essas pessoas sejam generosas também quando descobrir, porque, tipo assim, se fosse descoberto na Coreia do Norte, que seria da gente? A gente tava perdido, né? Você acha que aquele ditador iria passar o segredo para a gente? Não ia nunca, né? Então, que seja um país generoso, né? Um país que tenha isso em mente, né? Não só vacinar a sua população, mas também distribuir a vacina, né? Ou propiciona, né? A fabricação da vacina em outros países, em outros laboratórios, né? Então, países virtuosos, que eu tô falando, exemplares, né, com comportamento, virtuosos é uma expressão que se usa muito na Itália, né, país de comportamento virtuoso, né, algum exemplo, um comportamento exemplar. Então, o que está acontecendo aqui na Europa, depois da Dinamarca, que a gente está vendo que já abriu tudo, né, a Finlândia também foi drástica, fez umas regras bem definidas, foi bem rigorosas. As Cinderelas da Europa, como Portugal e Grécia, né, que eles sempre ficam atrás porque tem uma economia mais frágil, deram um show porque se comportaram super bem. Então, teve muitos poucos casos de contágio, de contaminação e de mortes também. Isso é bem importante. Eles tomaram medidas assim
né, de modo a que o vírus não contaminasse muita gente, né? E isso é importante, né? Modelos menos virtuosos, né? Por exemplo, na classificação, ainda de mortes está a Itália, depois vem a Espanha, que teve aí uma semana, teve alguns dias na frente, né? De vantagem, porque ela estava vendo, a gente está muito próximo, estavam vendo o que estava acontecendo na Itália, não fizeram nada, e aconteceu o que todo mundo viu, né? Um horror. Então, em primeiro lugar a Itália em mortes, o segundo a Espanha e em terceiro a Inglaterra, né? Reino Unido que, na verdade, o primeiro-ministro Boris Johnson, ele queria que todo mundo pegasse o vírus para criar anticorpos, e na verdade o primeiro que foi um dos primeiros, né? Quando começou o pico da epidemia, foi ele a pegar o vírus, quase morreu. E agora ele mudou o tom, né? Não, a gente tem que cuidar da população, porque foi horrível. Nasceu a filha dele de parto prematuro, de 7 meses, imagina, a mulher dele contraiu o vírus também, mas dizem que o bebê e ela estão bem, não falaram se ela ainda tem o vírus, se a criança, não falaram nada disso, mas enfim. Então, são modelos aí que a gente tem que, né, pegar como exemplo, né, que, assim, tanto no bem como no mal, né, a gente está vendo aí, nem precisa dizer da tristeza, né, e meu marido vendo as imagens do Brasil, e eu tenho, como eu falei no outro vídeo, eu tenho 2 pessoas que estão bem mal mesmo, uma está desenganada, são parentes mais longes, mas estou rezando por eles. Eu tenho outras pessoas, amigas minhas, que têm parentes que estão lutando contra o câncer, que agora tem. Na verdade, ela está mais preocupada, uma amiga que tem a mãe e a sogra com câncer, ela está mais preocupada com câncer, com o vírus, do que com câncer. Olha que situação. E tem que se preocupar mesmo, pessoal, tem que se preocupar. Esse vírus, eu já falei, ele não vai dar uma gripezinha, ele vai atacar onde ele puder chegar, ele vai. Então ele vai dos sintomas mais variados, então tem que ficar durante esse período, tem uma pandemia, tem que ser investigado qualquer caso de epilepsia, de AVC, de infarto, de problemas de pele, problemas oftalmológicos, né? Às vezes não sai, né? Porque o primeiro caso, lembra do médico que morreu na China, que denunciou lá o primeiro caso de coronavírus? Um paciente dele começou com conjuntivite. Então, às vezes a pessoa perde, o meu marido tem 2 pacientes que perderam o olfato e o paladar, não sentem gosto nem sente cheiro, olha só que loucura, né? Então, tem que ficar, né, pessoal, tem que ficar de olho, investigar, é um período, ele ataca o organismo humano, ele ataca de todos os rins, olha, tem de tudo, de tudo. Os médicos na Itália estão horrorizados. Eu não quero assustar vocês, mas eu tenho que alertar. Se eu alertar uma pessoa a mais, eu vou ficar feliz para se cuidar. Tem que usar máscara, tem que usar o gel, tem que lavar a mão, tem que evitar aglomerações, né? E eu vou contar para vocês a fase 2, que agora vai começar, vai agora dia 4, segunda-feira. Isso quer dizer o quê? Que muita coisa vai abrir, né? Algumas não, mas algumas coisas vai começar gradualmente, né? A vida ao normal, né? Não vai voltar. Enquanto não tiver vacina, não vai voltar. Mas, enfim. Então, sempre protegendo as pessoas mais vulneráveis, né? Eles aconselham quem tem, aqui na Itália, 60 anos, tem que ficar em casa, né? Evitar de ficar em casa. Não sei se isso vai ser
vai ser de maneira, como se diz, vai ser lei, mas enfim, agora eles estão falando para evitar, né? Então, restaurantes vão abrir, mas só com delivery, né? Todos os restaurantes abrem, mas você vai lá, pega comida, ou se não, você telefona, eles entregam. As atividades esportivas podem ser feitas, né, em área aberta, então, sem também aglomeração. Eles vão usar uma aplicação, né, um aplicativo se fala em português, né? Um aplicativo que você vai colocar no teu telefone, não é obrigatório até agora, não falaram nisso, mas você vai lá, por exemplo, se eu não tenho vírus, aí eu vou usar o aplicativo, né? E vou colocar que eu não tenho vírus. Se eu parar para conversar com alguém e ele vai, né, monitorar. E se essa pessoa também não tem o vírus e depois de alguns dias ela apresentar sintomas do coronavírus, ela vai depender também das pessoas que utilizarem, né, da honestidade de cada um, né, de atualizar os dados e tudo mais. Não pode esconder, né? Porque esconder se você tem coronavírus, aqui tem implicações legais, né? Então, você não vai poder fazer isso, né? Então, eu vou ser avisada, eu vou ter um aviso que eu conversei com uma pessoa por mais de 15 minutos, dizem que tem que estar mais de 15 minutos, assim, conversando com a pessoa, sempre com distanciamento, né? Sempre, porque isso também é uma das regras, né? Máscaras, as luvas não é obrigatório, mas as máscaras sim. Então, se eu conversar com uma pessoa, ou se eu frequentar um lugar que tivesse aquela pessoa próxima de mim, o aplicativo vai me dizer, olha, vai fazer um teste porque você entrou em contato com uma pessoa entra em quarentena porque você, né, teve contato com uma pessoa com vírus. Olha que coisa complexa. Vamos ver se a coisa vai funcionar, né? Esse aplicativo é grátis, né? É uma empresa, uma empresa de saúde de Milão que desenvolveu e a gente espera que vai dar certo, né? Os ônibus e o metrô, né? Olha que engraçado, você não pode ter, né, distância de 1 metro, 2 é o ideal, mas o metrô e os ônibus, eles vão começar a circular, né, já nunca pararam, mas agora vai ser mais, né, específico com controle de pessoas, né, então você tem que ter 60 centímetros, que não é nada, as pessoas falam, como é isso? Na rua você tem que ficar 2 metros e no metrô você tem que ficar 60 centímetros. Quer dizer. Mas como tem a máscara, né? Vamos ver o que vai dar. Sempre dizendo, se não der certo, vai fechar todo mundo de novo dentro de casa, não quero nem pensar. Nem pensar. Então, as lojas vão abrir, mas não agora, as de roupa, calçado, tudo no final do mês, mais para o meio do mês. Aí você vai experimentar uma roupa, eles vão ter que ir lá sanificar, que é desinfetar essa roupa. Eu não sei como é que isso vai funcionar. Tem que comprar aparelho, tem que medir a febre das pessoas antes de entrar nos lugares, sendo que tem os assintomáticos. Isso vai ser... Eu vou ficar aqui da janela do meu apartamento vendo. Não vou arriscar. Mesmo assim, você não está, né? Você não está seguro, né? Eu não vou sair, porque eu não tenho necessidades, né? Especiais, né? Obrigatório de sair de casa. Não, eu já tenho o meu risco aqui, que é o meu marido, que trabalha. Ele também não sabe, ele já recebeu macacão. Eles mandaram essa semana para ele macacão. Máscara, vai usar aquelas máscaras, sabe? Aquelas coberturas transparentes para o rosto. Imagina você. Ele quer que eu vou ficar no consultório com ele, que metade do dia ele atende os pacientes, então vou ter que enfiar aquele negócio todo em mim também, para que eu possa ajudá-lo, porque eu tenho medo que ele faça alguma coisa errada no sentido, sabe?
administrar pacientes sozinhos. Ele divide consultório com outro amigo que foi e quase morreu do coronavírus. Passou 2 meses ainda dando positivo. Aí essa semana que deu negativo, então a gente não sabe quando vai voltar. O outro trabalho dele, que ele trabalha para o INPS italiano, que é como o SUS italiano, e eles falaram, agora não vai funcionar nada, porque vão diminuir o número de pessoas, né, do pessoal, porque os ambientes têm uma limitação de, olha, é tanta coisa. Então, as aulas nas escolas, eles estão pensando que vai voltar em setembro, mas estão pensando em dar a aula num auditório, pegar os auditórios e darem aula. Achei bacana, na Lituânia, me parece, que eles estão fazendo assim, nos centros históricos, eles estão abrindo restaurante e estão espalhando a prefeitura, deu concessão para todo mundo espalhar as mesinhas em todo o centro. Olha que bacana, porque, né, dentro do restaurante não tem espaço para 2 metros de mesa em mesa, às vezes o restaurante é pequeno, então eles deram essa concessão, e olha que legal você entrar numa cidade e ver todo mundo nas mesas, comendo, isso é bacana, né, isso é legal, achei super legal como ideia, e grátis, olha só, porque já basta os impostos, né, que essas atividades pagam, né. E lá é frio, a gente está falando Lituânia, é frio. Imagina na Itália que é muito mais agradável agora a primavera, o verão, né, então até metade do outono é agradável você ficar fora, né. Então vamos ver como é que isso vai dar, como é que vai ser. As pessoas vão continuar trabalhando em casa, quem puder trabalhar em casa. Você pode receber pessoas, poucas pessoas na sua casa, me parece que máximo 6, eu não sei como é que é isso, né? Mas sempre do núcleo familiar, não tá, sabe? Mas os funerais, as pessoas podem fazer os funerais, agora poucas pessoas também vão abrir os cemitérios, que os cemitérios estavam fechados. Então, é isso. Acho que eu falei tudo isso que eu tinha anotado, que é importante, sempre lembrando que eu estou falando para ajudar as pessoas, né? Se você puder tirar uma ideia disso, se você tem uma atividade qualquer, está desesperado, eu sei que não é fácil agora, porque eu estava conversando com os meninos lá que eu dei entrevista, eu falei, meu Deus, se eu estivesse no Brasil com os meus filhos pequenos, e tivesse passando necessidade, será que eu ia respeitar a quarentena? Um pai de família que tem que colocar o almoço, o jantar, o café da manhã. Eu ouvi que tem gente que está deixando as crianças dormirem até tarde, porque assim eles economizam o café da manhã, uma refeição. Nossa, falei isso, meu marido ficou chocado. Ficou me repetindo isso dias e dias, porque ele entrou na cabeça, ele ficou tão triste. Agora eu vi um amigo que trabalhou comigo, ele me convidou num grupo do WhatsApp, eles se reuniram no condomínio e eles estão trocando as coisas, né? Trocando sapato por alimentos, roupas por alimentos. Olha que legal, né? Isso que salva, né? A solidariedade, né? Gente, espero que a gente tenha muita criatividade, porque durante as crises, né, a gente tem que ter criatividades, né, soluções para esses problemas complexos, né, tem que ser criativos, né. Einstein dizia que a criatividade é mais importante que a inteligência, porque a capacidade de imaginar, né, soluções, está na história do homem isso, né. A necessidade é a mãe da criatividade também, então a gente tem que encontrar uma solução para suportar, para passar, né? Para passar esse período bem pesado. Gente, eu comecei o curso, depois vai dar uma olhada. Eu estou fazendo esse curso com muito carinho, eu queria muito que vocês dessem uma olhada, né? Se você não quiser ver a aula inteira, eu publiquei ontem. Vai ver um pedacinho para ver se você gosta. Tem tanta coisa curiosa, né? Eu falei muito de um livro que é o Promesse Sposi, que é Os Noivos em português,
do Alessandro Manzoni. Então, ficou bem legal. Eu dou dicas de cada dia eu vou falar de uma palavra italiana, vou falar de verbo, eu vou falar de curiosidades, né, de música, de poesia, tudo referente à cultura italiana, né? Curiosidades da Itália. Se você gosta da Itália, se você pretende aí um dia conhecer esse país, você já vai saber um pouco, sabe? Como dizia, né? O pessoal, tinha uma professora que repetia sempre: conhecimento não ocupa espaço. Então, uma coisinha a mais, você não sabe nunca quando é que você vai precisar daquilo, né? Então, se aplique, aprende um idioma, segue meu curso aí, tá? Vou ter muito prazer em dar aula para você ensinar um pouquinho do italiano, uma língua linda. Fiquem com Deus, bom sábado para vocês e até a próxima.